Olá, minhas amadas e meus amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma pregação falando do Senhor. Sem mais delongas, vamos orar e apresentar este momento ao Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, mais um dia, mais um momento, para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, falado, agido, pelos livramentos, a proteção, a saúde, ó Pai, pelos alimentos que o Senhor tem nos concedido, as vestimentas, por termos onde morar, pela nossa família, nossa parentela, por tudo, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus eu peço a Ti perdão pelos nossos erros, falhas e pecados. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos. Nos ajude a liberar o perdão a quem nos magoou e nós liberamos este perdão em nome de Jesus. Coloca amor em nosso coração, fala conosco. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos e consagramos este momento ao Senhor. Abre o nosso entendimento, usa, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos usa com poder, unção, autoridade, ousadia para a glória do Teu nome. Guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda seta do inimigo e de seus anjos, toda obra do inferno, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, fala conosco que em nome de Jesus Cristo, esta palavra, ó Deus, em nome de Jesus, encontre terra fértil e produza bons frutos para a glória do Teu nome. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta palavra venha entrar em nossa mente, em nosso coração, e em nome de Jesus nós venhamos guardá-la e venhamos em nome de Jesus praticá-la para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos ler sem mais delongas em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta palavra de hoje que eu quero passar para vocês, que Deus, na verdade, né, está passando aqui para vocês, é sobre esta frase, não temas. O que significa não temas? Não ter medo. Nós não podemos ter medo, queridos, porque o medo, ele nos paralisa. Eu sei que vocês já conhecem, né, ou por ouvir falar, ou por já ter tido, infelizmente, a experiência de ter ansiedade, sofrer crise de ansiedade. As crises de ansiedade que normalmente muitas pessoas sofrem, inclusive eu já sofri, é um excesso, um acúmulo de medos. Por quê? Porque nós vamos ficando preocupados antecipadamente com alguma situação que nos causou medo. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o cérebro reptiliano e esse cérebro, que é o nosso subconsciente, ele é responsável por apenas duas coisas. Responsável por identificar aquilo que está nos colocando em situações de perigo, né? Então ele é responsável por atacar e defender. Então, assim, através desse cérebro, ele generaliza tudo. Então, todas as situações ali que aconteceu, que você sentiu uma sensação, né, uma sensação, um trauma, que você não conseguiu entender, não conseguiu compreender, né, esta situação direito, ela não foi resolvida, bem entendida por você, ou ela te causou dor de alguma maneira, né, aquilo ali pode gerar um trauma. E esse trauma, o que acontece, queridos? Mesmo que a gente não preste muita atenção ali naquele momento, aquilo ali vai ficar gravado no nosso subconsciente. E aí todas as vezes que aquela mesma situação de incômodo, que nos causou um incômodo, se repetir, né, nós vamos sentir, aquele gatilho vai ser ali ativado e nós vamos sentir aquela mesma sensação daquele trauma, né, que nós sentimos. Então, o que acontece? É a mesma coisa de, vamos supor, nós batemos o nosso braço, a nossa perna em algum lugar. E ali ficou machucado, não é? Muitas vezes não fica o roxinho, muitas vezes lá só fica dolorido, né? E aí, às vezes, a gente nem percebe que bateu. Só que a gente percebe que bateu ali porque nós acabamos por bater de novo no mesmo lugar. E aí,
aí fica um rostinho e aí você consegue perceber que aquele lugar já estava machucado, né, que estava sensível, né, aquilo ali. E a mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes pode acontecer de nós vivermos um medo, muitas vezes na infância, que nós não entendemos, um trauma, né, aconteceu conosco, uma situação que não foi resolvida aconteceu conosco, e ali naquele momento, o nosso cérebro, que é reptiliano, o nome já fala, ele é como o cérebro mesmo de um réptil, né? E o que um réptil normalmente ele faz? Ele é responsável por nos defender, né, de viver, de sofrer aquela sensação, ou por atacar. Então, o que acontece? O que pode acontecer? Nós podemos acabar por ficarmos muito nervosos, né, ou podemos acabar por nos retrair. Mas conforme aquela situação for acontecendo repetidamente, né, aquele mesmo medo, aquela mesma sensação for acontecendo, porque o nosso cérebro reptiliano, ele grava as informações, todas as informações, até mesmo as que nós não percebemos. Ele grava e aí ele faz o quê? Toda vez que que o nosso cérebro ele percebe que aquela situação pode vir a acontecer, ele reproduz aquele mesmo sentimento que nós sentimos antes. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que alguém falou algo que me machucou e naquele momento eu me senti magoada, né, e senti uma tristeza profunda, né, me senti triste. E aí eu não falei nada, não resolvi a situação e aquilo ali ficou por aquilo ali mesmo. E aí, o que vai acontecer? Aquilo ali ficou guardado na minha mente, guardado no subconsciente. Aí, por quê? A situação não foi resolvida e me gerou uma dor, um trauma. Aí acontece que alguém vem para falar algo parecido do que aquela outra pessoa me falou. Aí, automaticamente, né, o meu cérebro reptiliano, o meu subconsciente, ele vai reproduzir aquela mesma sensação que eu senti antes de novo. Por que ele vai fazer isso? Porque ele busca pela nossa felicidade, então ele busca por resolver as questões, né? E aí ele repete aquelas sensações para que nós venhamos conseguir resolvê-las. Resumindo um pouco a situação, o que acontece? Nós, toda vez que acontece uma situação, né, principalmente assim relacionada ao medo, nós começamos a nos retrair. E por que a ansiedade é esse conjunto de medos? Porque aconteceu, como eu acabei de falar, uma situação antepassada, e aí, queridos, acontece de novo, porque o nosso cérebro ele repete a situação, né? Aquela sensação é repetida dentro de nós para que venha ser resolvida e não venha mais nos machucar, né? Psicologicamente falando. E aí, queridos, o que acontece? Isto se repete. Conforme isso se repete, vai chegar um momento que alguém vai chegar perto de nós e aí quando uma outra pessoa fizer isso de novo, nós sentiremos medo daquela situação. Entende? A mesma coisa de uma criança foi lá e caiu. Caiu de bicicleta. Aí, o que acontece? Se ela cair de novo de outra coisa, ou se daquela vez que ela caiu, ela ficou traumatizada em cair, tudo, absolutamente tudo que ela entender, né, que o cérebro entender que possa ser perigoso, que vai fazer ela cair, sentir dor, ele vai gerar, né, essa sensação, esse sentimento de novo em nós, vai reproduzir esse medo em nós. E aí, o que acontece conosco? Aí o nosso cérebro, para nos defender, ele emite muita adrenalina para nos colocar em situação de alerta, para entendermos que nós estamos em situação de perigo, né? E fugir daquela situação. Então, muitas vezes, nós nos autodestruímos, né? Nós queremos muito, por exemplo, seguir uma dieta, mas nós não conseguimos, porque nós acabamos por nos autodestruir, por algum motivo. Principalmente coisas que acontecem na nossa
nossa infância. Por quê? Na nossa infância, o nosso cérebro, o nosso corpo ainda não é totalmente desenvolvido, e aí o cérebro ele tende a generalizar as situações. Então, se você caiu, foi de uma bicicleta, por exemplo, e você sentiu dor, né? Você vai observar aquela situação ali. É algo alto, por exemplo. Aí, toda vez que você vê algo alto, você vai sentir medo, porque você vai entender que aquilo ali pode te fazer cair. E aí você pode ficar sentindo sintomas, né? De tontura e várias outras coisas. Daí surgem as crises de ansiedade, porque o cérebro joga essa adrenalina e aí nós começamos a sentir palpitações no coração, dores no braço, porque esta parte do cérebro também é responsável por comandar esta parte do sistema nervoso. Então nós ficamos travados, paralisados. O que eu quero dizer para vocês com esta palavra? Por que Deus falou aqui para nós não temermos, não termos medos? E a Bíblia também fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Deus nos dá essa orientação? De que nós devemos resolver essas questões, de que nós devemos estar bem resolvidos psicologicamente. Por quê? Porque o medo nos paralisa, queridos. Eu quero dar aqui para vocês alguns exemplos da Bíblia de pessoas que foram paralisadas por um momento por causa do medo. Elias, querido, é aquele profeta, né, maravilhoso, né, usado por Deus, em que ele orava, né, e fogo do céu descia, né, então assim, só que aí Elias, naquela época, ele era muito perseguido, ele foi muito perseguido por Jezabel. E, queridos, Jezabel, em uma determinada época, só para resumir aqui, ameaçou de matar Elias, assim como ela mandou matar inúmeros profetas do Senhor. Naquele momento, queridos, Elias já estava cansado de viver a mesma situação, de viver fugindo, de ser perseguido. A mente dele já estava cansada daquela situação. E aí, Elias sentiu medo. Ele não temeu por outras coisas, mas ele sentiu medo, se sentiu atemorizado, né? Com medo de realmente morrer daquela forma, né? Então, assim, como naquele momento que Elias, né, que era um profeta que realmente tinha muita fé, acreditava em Deus, né? Ele sentiu medo. O medo fez com que Elias, queridos, ao invés de ir, né, ante o rei, ante ela, porque ela era casada com o rei, a rainha no caso, em vez dele fazer aquilo que Deus estava orientando ele de fazer, ele não conseguiu, porque ele ficou com medo e ele ficou paralisado. E aí o que acontece? O que aconteceu com Elias? Ele fugiu. Ele, em vez dele cumprir aquilo que era para ele fazer, dele se manter firme, ele não conseguiu. Porque no momento em que ele sentiu medo, ele foi paralisado. E a única atitude que ele teve ali, como eu já expliquei para vocês, quando a gente sente essa sensação de medo, o que acontece? O nosso cérebro tende a fazer o quê? Nos fazer paralisar ou nos defender de alguma forma, né? Jogando essas informações para o nosso corpo, ou ele tende a nos fazer nos retrair, fugir, né? E aí o que acontece? Elias foi, né, para um outro local, onde ali ele desejou, né, que não vivesse mais, né, desejou não estar mais vivo. Então, olha o que o medo fez com o profeta ousadíssimo de Deus. E olha só o que aconteceu também. Pedro, né, todos nós conhecemos, acredito que você já conhece a história de Pedro também, porque Pedro naquela história em que Pedro andou por cima das águas do mar e tudo. Naquele momento ali que Jesus chamou Pedro e Pedro vinha andando sobre o mar, enquanto Pedro estava focado em Jesus, enquanto ele estava com fé, enquanto ele estava ali firme olhando para Deus, né, confiante no Senhor, sem medo, ele deu passos, ele estava andando por cima das águas, mas a partir do momento, a Bíblia nos relata que o vento, né, da tempestade bateu ali nele, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, adivinha o que aconteceu? Ele começou a se afogar, queridos. Então,
Por que eu estou contando isso para vocês? Porque o medo, ele nos paralisa e o medo também, ele nos impede de ter fé no Senhor, de confiar no Senhor. O medo, na verdade, é isso. Toda vez que nós sentimos medo, nós não estamos confiando em Deus, nós não estamos tendo fé que Deus pode fazer. E nós sabemos, querido, que para conseguir, porque a Bíblia fala, sem fé ninguém verá a Deus. Ou seja, nós devemos, né? Nós devemos ter fé, nós não podemos ter medo. Então, queridos, por isso que na Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade, ela faz isso. A ansiedade nada mais é do que o medo, ele nos paralisa. Então, nós não podemos ficar amedrontados. Aí você me pergunta, mas como que eu vou conseguir fazer isso? A Bíblia fala que os nossos pensamentos comandam o nosso corpo. E é de fato que eu acabei de explicar essa situação aqui. Então, assim, como que nós podemos fazer isso? Resolvendo alguns problemas, nos resolvendo psicologicamente, entendendo que o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas antes é o mesmo Deus que está agora. A Bíblia fala que de onde vem a fé? A fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, como você vai vencer esse medo? Ouvindo a palavra de Deus, lendo mais a Bíblia, orando ao Senhor, jejuando, ouvindo a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Para isso, nós temos que abandonar aquilo que for pecado, abdicar das nossas próprias vontades, obedecendo a Deus, independente daquilo que nós achamos ou não. Devemos estar em oração, em jejum. Devemos, queridos, estar de acordo com o que é a vontade do Senhor, buscar a Deus, irmos na igreja, orarmos em casa. Então, assim, devemos ler a Bíblia, devemos ouvir testemunhos, devemos contar testemunhos. Então, assim, queridos, o que significa isso? Se nós temos fé, automaticamente nós não estamos tendo medo. Então, como que nós deixaremos o medo de lado? Nos abastecendo de fé. A Bíblia fala, queridos, que aquela viúva em que o profeta, se eu não me engano, o profeta Eliseu, ele profetizou, né? Sobre aquelas botijas, aqueles vasos, e foi descendo azeite, queridos. O que queria dizer aquela palavra? O profeta mandou ela pedir vários vasos emprestados, e conforme a quantidade de vasos que tinha ali, conforme tinha vasos, o azeite ia descendo. O que quer dizer isso? Os vasos representam a fé. Conforme nós temos fé, nós vamos recebendo de Deus. Entende, queridos? Então, o que acontece? Nós devemos nos abastecer de fé. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor, jejumar, orar, pedir a ajuda de Deus. Fale para Deus, Senhor, aumente a minha fé, arranque de mim esse medo, arranque de mim esses traumas do passado, me ajude a resolver essas questões, me ajude, ó Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. E quando a gente tem fé, queridos, quando a gente confia em Deus, pode estar a situação mais difícil que a gente consegue enfrentar. Olha lá, gente, o que aconteceu com Davi. Davi, por confiar no Senhor, por ter fé, ele não sentiu medo. E por não sentir medo, por confiar em Deus, ele jogou uma pedrinha. E a fé é tanta que aquela pedrinha, a confiança em Deus, a presença de Deus é tão grande na vida de Davi, ali naquela situação, devido a que Davi confiava no Senhor. E quando a gente confia no Senhor, ele honra a nossa fé, né? Aí aquele gigante caiu, queridos. O gigante caiu. Então, muitas vezes, nós estamos com diversos problemas porque nós estamos com medo, nós não estamos confiando em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Se Deus falou para você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Deus falou para você ir para a direita, vai para a direita. Faz o que Deus te mandou. Confie em Deus, para que você não sinta medo. Muitas vezes, Deus fala, olha, eu vou abrir uma porta de trabalho para você. E aí, queridos, nós ficamos, começa a faltar as coisas dentro da nossa casa, e o que nós sentimos? Medo.
E aí nós começamos a sentir os sintomas de quê? De ansiedade, devido ao medo. E aí, queridos, o que acontece? Nós ficamos paralisados e nós acabamos por desobedecer a Deus ou por fazer coisas que desagradam a Deus, por nos precipitar, né, devido a isto. Ou muitas vezes ficamos doentes. Nós precisamos confiar em Deus, pois quem confia em Deus, a fé é honrada. Queridos, olha lá Daniel, gente. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com aqueles irmãos nossos em Cristo que foram jogados dentro da cova dos leões, mas ali eles confiaram no Senhor. Eu acredito que eles confiaram tanto em Deus, que ali, queridos, nem aqueles leões amedrontavam. Mesmo que eles sabiam que os leões poderiam devorá-los, mas eles estavam lá dispostos a obedecer a Deus. Esteja disposto a obedecer a Deus. Confie no Senhor. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó, em Isaías 43 também, para finalizarmos aqui. Olha só, Santo, Santo és o Senhor que fala poderosamente conosco. Olha, quando Isaías 43, no verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Fala assim também, ó, no verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha só o que está falando a palavra do Senhor aqui, ó. Está falando a palavra do Senhor aqui, que nós temos que crer, né? Até porque a Bíblia fala que aquilo que nós crermos sem vermos, nós receberemos. E se nós estamos sentindo medo, nós não estamos confiando em Deus, ou seja, nós não estamos crendo, por isso nós não recebemos. E aí o que acontece também? A palavra do Senhor fala aqui que Ele é o mesmo, ou seja, o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que fez, né, o fogo do céu cair, o mesmo que abriu o mar vermelho, que fez profetas, que fez Pedro andar por cima das águas, o mesmo que ressuscitou a Lázaro, o mesmo que curou cegos, é o mesmo Deus de hoje. Então não há nada impossível para Deus, assim como diz em Lucas 1,37, nada, porque para Deus nada é impossível. Por isso, queridos, nós não podemos ter medo. Como iremos ter medo diante de um Pai poderoso que nos guarda, nos protege, nos abençoa, prove na nossa vida, está sempre conosco e nos garante a vitória? A palavra de Deus diz assim também em Isaías 43, nos versos 15, 16 e no verso 19. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Creia no Senhor, porque você receberá coisas novas de Deus. Confie no Senhor, porque Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, você, a sua casa não terão medo. Vocês confiarão em Deus, nós confiaremos em Deus, nós não teremos medo. Em nome de Jesus eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, o Senhor Deus dos exércitos honrará a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus eu profetizo aumento da nossa fé, mais confiança em Ti, Deus, em nome de Jesus. Profetizo que nós veremos e receberemos coisas novas, coisas maravilhosas. Nós receberemos o impossível, as bênçãos impossíveis para nós receberemos em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, pois Tua palavra fala, Jesus, Tua palavra diz que nós somos Suas testemunhas, somos testemunhas daquilo que o Senhor fez, faz
faz e fará. Portanto, bênçãos acontecerão em nome de Jesus na nossa vida, na nossa casa. Portas se abrirão em nome de Jesus, eu profetizo. Doenças, enfermidades serão curadas, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Relacionamentos serão abençoados por Deus. Casamentos em nome de Jesus Cristo, que eu profetizo bênçãos do Senhor. Relacionamentos segundo que é a vontade do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu profetizo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre nós. Ó Pai, nós continuaremos firmes e confiantes no Senhor, não temendo, não tendo medo, mas confiando no Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Toma posse, isso é para você esta palavra. Não tenha medo. Amém?